Estou chocada em Christopher. Jamais acreditei que o pastor Valdemiro Sandiabo pudesse estar envolvido em maracutaias com o primeiro comando da capital, como diz a Polícia Federal. Valdemiro Sandiabo lavou o dinheiro do PCC. Desdelator Mário José de Oliveira e Justiça Federal. Não há limite para esses homens que estão envolvidos com dinheiro e com igrejas gigantes, um mar de pessoas. Eles comandam romarias. Isso é imoral, isso não é mais normal. Quando os senhores teólogos hebraístas, pastores presidentes de siglas de convenções, crentes apaixonados e fanatizados, quando vocês conseguirem remover o capítulo 23 de Mateus, Jesus delatando, acusando, expondo e protestando contra os líderes corruptos, os fariseus e saduceus, alexandrinos e herodianos, zoroastrianos, encabeçado por Anás e Caifás, o genro e o sogro, aqueles que creram no zoroastrismo dos persas, e um grupo acreditava na ressurreição e outros não. E Jesus expôs eles. João, no capítulo 8, Jesus briga com eles verbalmente. Em João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quando vocês retirarem as denúncias de Jesus contra os fariseus, os líderes da época, que eram tipo esse Valdemiro agora, esse R.R. Soares, esse Silas Malafaia, esse Agenor Truque, esse povo chamado de apóstolos, esses que arrebanham essas multidões. Foi isso que Jesus fez, ele denunciou. Quando vocês retirarem da Bíblia tudo isso, e não tiver mais Jesus denunciando, eu também paro. Eu paro por aqui. O servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? E também no dia em que Atos capítulo 2, versos 31 em diante, a igreja primitiva, que era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham fazendas, os que tinham propriedades, vendendo, traziam valor aos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Como é que o senhor Valdemiro Santiago se diz apóstolo e não reparte com os carentes? É o contrário. Você pega dos carentes um pouquinho de cada para se tornar bilionário. É isso que me incomoda. Como pastor evangélico que sou, eu fui consagrado evangelista pela Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui no Ceará, que tinha sede na rua Tereza e Cristina. Não sei se mudaram, porque desde 2014 eu deixei de estar lá no meio, sem ter problema com ninguém, e saí fora do sistema. Porque aqui também, em todo lugar, o sistema fede. Mas o sistema é maravilhoso para os que amam. Mas eu prefiro amar a Cristo mesmo, amar a salvação, e não as riquezas do capítulo 4 de Mateus, que Satanás mostrou para Jesus. Então, meus queridos, é o seguinte: o delator Mário José de Oliveira, ele delatou não só o pastor envolvido com lavagem de dinheiro do PCC, do primeiro comando da capital, mas também o Nivaldo Alves, que é o vulgo Gustavo Lima, que também recebeu 25% de todos os ganhos do jogo ilegal do Tigrinho, e que ia ser preso, e depois a justiça negou as acusações e falou que estava tudo certo. Alguma coisa sempre rola, tem rolado com a chamada justiça brasileira. Também, ela é simbolizada por uma mulher com a venda nos olhos segurando uma balança. E aquela mulher é Artemis, é a Semíramis, é a Diana dos Efésios, é a rainha dos céus, é a esposa e mãe de Nimrod, é uma divindade adúltera que representa a justiça brasileira. Então não poderia ser uma coisa tão boa dessa forma, né? O país é muito corrupto. E é um palco preparado para esse tipo de cão guloso como seu Edir Macedo, seu Valdemiro Santiago, seu Silas Malafaia e esse tipo de pessoas aí. É isso que acontece. Agora vem uma pergunta para você que é crente, faz parte dessas igrejas. Isso não te incomoda, não? De você saber que o seu líder é uma farsa, os milagres são todos comprados, são
encenados. Lá na Água Fria, um irmão falou que tinha um terno para me dar. Fica vizinho a Vila dos Pescadores, fica lá em Cubatão, Santos, São Paulo. E eu estava morando em Cubatão na época. E o irmão me disse, o meu primo trabalhou para a igreja do Valdemiro. Ele se fingia de aleijado. Em várias igrejas ele fez isso. Tinha uma perna fina, né, que tinha levado um tiro uma vez, mas andava normal, mas ficava na cadeira de roda. É assim que ele trabalha, seu Macedo, seu Valdemiro, na base da falcatrua. Aí você, crente apaixonado, você que carrega bandeira de religião, diz assim, para de falar da vida dos outros. Quando os repórteres e jornalistas pararem de falar sobre esse tipo de coisa, eu também paro. Porque eu tenho um faro jornalístico também, eu sou um comunicador. Então eu também paro. Mas enquanto os jornalistas, enquanto os repórteres estiverem dando notícia desse tipo de coisa, eu também. Principalmente na minha área. E tem mais. No dia em que Atos 2:31 se cumprir, aqui no século XXI, e os pastores, os que receberem de propriedades que derem para ele, repartirem com os carentes, eu vou voltar para a Assembleia de novo e vou pedir que eu quero ser pastor de novo, porque eu tenho um serviço prestado lá de mais de 10 anos. Eu ganhei propriedades para a empresa, né? Para a entidade. E aí eu ganhei muita gente para o sistema lá, acreditando que estava levando para o Criador, né? Então, eu voltarei e irei trabalhar dessa forma, dizendo que as pessoas que trouxerem, vou fazer o que eu fiz durante todo o tempo que eu pastorei, eu vou repartir de novo. É porque eu já queria repartir de todo o dinheiro que entrasse, separar um tantinho para mim na sede, para eu poder viver, e da sede separar para sustentar pessoas, e nos campos dar 25% a 30% para os dirigentes, eles repartirem com os carentes, e o ministério não aceitou. O ministério local, é claro que os presidentes não iam aceitar também, porque a igreja não é entidade de caridade, era para ser, mas ela não é. E eles só trabalham por grana, porque são cães gulosos. É assim que o profeta Isaías falou. São cães gulosos, cada um só quer a sua parte, só quer o seu pedaço. É dessa forma que são. Então, assim que a igreja do século XXI repartir com os carentes, eu vou ser líder de igreja de novo, vou voltar a ser a todo vapor, vou trabalhar bastante, muito feliz, e vou transmitir os cultos aqui em live para os seguidores do canal Abrindo a Mente. Mas eu acho impossível acontecer, porque eu conheço bem como é que funciona a coisa, entendeu? Então é isso aí. Já vou dando aqui um conselho aos que não me conhecem. Geralmente chega um hater com fogo do diabo no rabo dele, chega passando. Você nunca conheceu Jesus? Vai te converter? A tua conta vai chegar? Olha, se não me conhece, eu lhe aconselho. Deixe de ser burro e de ser burra. Deixem de ser retardados. Venha com perguntas. O que, por quê, como, quando, quem e onde. Onde, quando, quem, como, o que e por quê. Aí nós chegaremos a um denominador. Em segundo lugar, transmita a tua ideia, mas não venha em algo pessoal contra mim, porque eu não conheço você também, nem você me conhece. Tem gente que me ouve dando uma palavra e já tem algo pessoal, já está cheio de mágoas, já está querendo me julgar, dizendo quem eu sou, e você sabe que está servindo a Satanás, mentindo da forma que você mente. Que entra muita gente aqui no canal que é burro que faz dó. Eu não pagaria micos nem vergonha alheia dessa forma, não. Mas vocês deveriam se envergonhar de ter esses líderes fariseus aí. Já é motivo de chacota, já. E vocês não se importam e dizem que estão servindo a Deus. Vocês estão servindo a iniquidade. Um homem como Valdemiro Santiago, como Edir Macedo, como Silas Malafaia, são iniquidades ambulantes. A iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador. Eles decidem pelo Criador. Um outro iníquo também era Davi Miranda. Para mim, Davi Miranda era o homem mais santo do mundo. Ele dizia que quem saísse da igreja Deus e Amor, e fosse, mesmo que fosse para a Assembleia, retornando à casa paterna, perderia a salvação. Ele fazia as leis, as coisas lá. Se eu botar todo mundo para jejuar e para orar, os irmãos vão ficar cheios de unção. E se eu passar as minhas ideias e disser que é a revelação de Deus, os irmãos vão acreditar, mas estão servindo a iniquidade. As pessoas da Deus e Amor, já várias pessoas falaram para mim que Deus vai tratar comigo, porque eu fiz vídeo dizendo que é a igreja do diabo.
Eu não estou dizendo que o povo é do diabo, não. Não estou dizendo que o Davi Miranda era o diabo em pessoa, mas foi usado por Satanás. Inclusive se tornou vítima do diabo. E nós temos esses documentos dessas coisas aí. As pessoas depositam a fé nessas entidades, nessas denominações que não andam segundo a palavra. Eu até perguntaria para essas pessoas da Deus é Amor também. Como é que Deus vai tratar comigo? Se eu estou com a palavra dele na mão, provando que o que está sendo ensinado não é a palavra dele, então esse Deus do Edir Macedo, esse Deus do Valdemiro, que inclusive agora a moda é lançar praga em todo lugar, eu já estou com vontade, quando tiver raiva, lançar praga também. Porque é só o que o Valdemiro faz. Já agora falou para o André Carpano ter lepra, parece. Já falou para outra mulher também que as pragas do Egito vá para ela. E vai praguejando, praguejando, praguejando. Isso parece muito, e de bruxos, que eles lutam por poderes, principalmente financeiro. E quando eles têm raiva, eles praguejam. E geralmente é isso mesmo. Quando o Satanás ofereceu os reinos do mundo e a glória deles, essas pessoas entraram nisso aí, acabou. Quem mexer com as posses deles amaldiçoam. A mesma boca que está abençoando um grupo está amaldiçoando outros. O Agenotruque que saiu aí do Valdemiro é a mesma coisa. Se tiver raiva, fica amaldiçoando. Enfim. Então, meus queridos, na ordem é o seguinte. Tem isso aí. A Justiça Federal e o delator Mário José de Oliveira afirmam que Valdemiro lavou dinheiro do PCC. E o seguinte, para um grupo de irmãos que dizem que é ungido de Deus, eu vou dizer, vocês foram ungidos com lama podre, com lavas, insetos e vermes. Vocês não foram ungidos pelo Criador, com certeza não. E garanto, eu dou uma prova. Pelos seus frutos conhecereis, colhem-se porventuras uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Olha, eu tenho de olhar para Jesus, que é mais importante do que vocês. Eu tenho de olhar para os apóstolos e ver o que os apóstolos fizeram, e até olhar para a patrística, que é depois dos apóstolos, e ver qual foi o comportamento deles e qual é o comportamento de vocês. Eu digo, não bate. Não bate. É incompatível, é uma incógnita, é um absurdo, é uma loucura. Usar a Bíblia, querer praticar a Bíblia e praticar a fé de vocês e sustentar a riqueza de vocês, viu, seu Valdemiro? O problema de Valdemiro não pagar contas de prédios dele, certamente, pelas informações de pastores que já falaram para mim, é porque aquela igreja não está rendendo grana. A igreja tem de render milhões, tem de render muito para ele. Então, se essa igreja rende muito, então, para ele deixar liberado um aluguel, tudo bem. Mas se a igreja não estiver rendendo, ele vai investir em aluguel? Não vai fazer. É cão guloso. Esses cães gulosos querem tudo. Essa é a realidade. Por exemplo, nós temos já vídeo aqui, e está espalhado aí na internet, está no ventilador. Quando o Valdemiro mandou uma mensagem para os estados que não pagassem o aluguel naquele mês, não pagassem as contas, é porque estava juntando para comprar um 8º avião. Porque ele, em documento, ele transmitiu para um repórter. E o homem registrou. Se não me falha a memória, era um francês. Registrou. E ele confirmou. Ele mostrou numa mesa de maquete 7 aviãozinhos, ele disse, são meus, eu tenho os aviões. Mas depois nega, né? Então, o que acontece é porque a vontade de ter tudo, de ganhar o mundo e perder a alma é tão grande, que aí deixa de pagar aluguel, deixa de pagar IPTU, deixa de pagar isso ou aquilo, segurando para investir, para comprar mais. Eu não entendo o que é isso. Eu poderia me colocar no lugar do Senhor, eu sei que essa paixão é muito forte, é muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui também. Coisa boa é mulher. Mulher é algo muito bom que o Criador fez. E o meu pai, ele pegava todas. Eu tive a oportunidade de meu pai congregar 2 anos comigo, eu sendo pastor, e a gente ficar junto, porque ele andava viajando pelo Brasil todo. Ele falou tudo para mim, ele era talarico. Ele pegava a mulher de todos os amigos que ele pudesse, ele pegava a mulher dos amigos do meu pai. E ele disse, Deus guardou muito ele, porque em Morada Nova ele estava pegando a mulher de um cara que a vida do cara era tirar vidas, era pistoleiro de aluguel, e meu pai estava pegando a mulher dele. E ele disse que uma noite ele estava dormindo na sala do amigo que ele pegava a mulher. E ele disse que a mulher veio pelo corredor. Ele falou que foi uma coisa totalmente satânica. E ele estava em uma rede, e ela se aproximou, e ele estava com as mãos tocando nos seios dela.
E ele disse que escutou o barulho do chinelo do marido lá no corredor, acendeu a luz e vinha para a sala. E ele disse, pronto, estou morto. Ele disse que a mulher saltou dos braços dele e no reflexo da luz pulou em forma de gato, passou pela fresta da porta. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Ele contou para mim, jurou que era verdade. Passou pela porta e foi embora, não tinha mulher nenhuma ali. E eu digo, eu tenho 27 anos de casado, eu casei bem jovenzinho. Até aqui o pai me guardou. Surgiram muitas mulheres no meu caminho. E diga-se de passagem, loiras dos olhos verdes, parecendo mulher de cinema. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram muitas. E eu fiquei firme, amando a minha esposa e meus filhos. Até aqui eu só conheci a minha esposa. Eu digo que eu poderia cair a qualquer momento. A minha esposa, qualquer um, eu sei como é isso, eu estou dizendo. Que eu sei como são essas paixões. Eu sei como é. Eu também, durante o meu período dirigindo igreja, 8 anos, pela Assembleia de Deus, o mais novo no Ceará, na Assembleia de Deus Templo Central, que é o Ministério Belém em São Paulo, e Igreja Mãe em Belém do Pará, e no estado vizinho é chamada Missão. Eu também tive vontade de comprar D20 na época, o Hilux, mas não deu. Tinha muita gente carente. Eu ia pegando e ajudando, repartindo. Tive muita vontade de comprar uma casa na praia. Eu fui até a praia de Jericoacoara. E Jijoca de Jericoacoara são praias ligadas em Fortaleza. Eu tive vontade de comprar um chão de praia, mas não podia. Tinha muita gente carente. E o que eu tenho hoje aqui, depois de mais de 20 anos trabalhando como líder na Assembleia de Deus, eu tenho umas contas atrasadas, não tenho nada mais. É porque eu sou bonzinho? Não, sou ser humano, cheio de paixões. Também vejo uma mulher bonita e poderia me sentir atraído por ela. Também vejo as pessoas ricas. Eu gostaria também, o meu carro está quebrado, um carrinho velho que eu tenho, 98, 99, é um Corsa. Ele está quebrado já há uns 3 anos, mais ou menos, coberto com a lona. Eu quero consertar, mas ainda não tenho recurso. Mas consegui pagar uma casinha simples que eu moro, criar meus 2 filhos de 18 e 21 anos e estar com a minha esposa trabalhando com as minhas mãos e pagando as contas atrasadas da época de um acidente que eu tive. Então eu agradeço ao Criador. Estamos aqui, mas eu digo, reiterando, dando ênfase, eu entendo, senhor Valdemiro, senhor Edir Macedo, eu entendo. Deve ser muito divertido ter fazendas, ter riqueza. Eu sou inteligente, eu sei disso. Eu não tenho essas coisas aí, mas eu não tenho inveja disso. Eu desejo a vida eterna, se for possível. Eu não queria que morresse e acabasse. Eu queria a vida eterna. E se eu pudesse estar com a minha família junto com eles, seria perfeito. Então, eu trocaria tudo que pudesse pela vida eterna. Eu prefiro acreditar na Escritura. Eu prefiro ouvir o mestre dizendo do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não leve comida nos alforjes, não leve espada, o obreiro é digno do seu salário. Eu prefiro acreditar Jesus dizendo assim é todo aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, e os ladrões não escavam nem roubam. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu prefiro ouvir Jesus dizendo, para trás, Satanás, para trás de mim, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E dizendo para o jovem rico, queres ser perfeito? Vá, venda tudo o que tens, dê aos pobres, venha, siga-me, terás um tesouro nos céus. Eu prefiro ouvir Jesus dizendo, venha bendito de meu Pai, possuir o reino eterno, preparado para ti, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, fui estrangeiro e me recebeste. E os fiéis perguntarão, quando foi que te vi nessa condição e te ajudei? Ele responderá, toda vez que você fez a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome, está pedindo para cuidar dos pobres, dos carentes. Não é o que o Valdemiro faz. Ele abusa dos carentes e dos pobres. Ele usurpa dos carentes e dos pobres. Nas entrelinhas rouba desse povo, dizendo que se não der dízimo para ele, que dízimo era um pacto com os judeus, somente para a tribo de Levi. Nem Jesus tinha permissão e nunca pegou dízimo. Era só a tribo de Levi, mas aqui eles mentem. E diz que é para entregar para eles, senão vai ter o cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor, que é gafanhotos e lagartas, demônios agora que vão atingir a vida da pessoa e a pessoa vai comprar na farmácia, vai ficar doente porque não está dando para Deus. Mentira! O dízimo era para a levita,
E era trigo, cevada, endro, coentro, cominho e coisa da roça, cortado de foice. Dízimo é corte de foice, é comida da roça. E 10% é uma porcentagem numérica que é separado. Mas esse povo mente. Esse povo mente. Porque é mercenário. E o mercenário é ladrão. E o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas de modo algum seguirão o mercenário. Foi o que Jesus disse em João capítulo 10. Se você está seguindo a Valdemiro, está seguindo a mercenário. E pode crer, não ouviu ainda a voz do pastor, que é Jesus. Então, concluindo, eu não falo mal de servos. Eu não falo de servos do Criador. Eu estou falando dos fariseus e dos saduceus que põem fardos pesados nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. É muita campanha, é muito propósito, é muita fé, é tanta coisa, mas não é de acordo com a palavra. Se for para falar de fé, está escrito que o diabo crê e treme, mas ele não obedece ao Criador. Quer dizer, obedece sim. Ele não à lei do Criador do amor. Ele foi posto para o caos, para tratar com os bagunceiros, com aqueles que andam no caminho errado. E o Espírito Santo para aqueles que servem o caminho do Senhor. Então, crentes, vocês não veem isso? Vocês não percebem isso? Vocês acham normal isso? Marcelo Rezende fez um documentário. As propriedades na época, umas dezenas de anos atrás, as propriedades de Valdemiro, era 600 Maracanã de fazenda de gado. O homem teria agora 8 aviões, segundo documentos. Eu vi o vídeo no Demolidor de Mitos, o Nilton César, o vídeo do documento dos aviões e mais outros canais mostrando. Ele falou para o repórter, ele não sabia que isso ia para o ventilador. Vocês não se envergonham não, crentes, de ao invés de servir ao Messias, vocês têm a Bíblia, ficar servindo, fazendo romaria. Termina a reunião, marra de gente e vai para esse homem. Qual é a diferença de Valdemiro para o Reverendo Monda na Coreia do Norte, a Igreja da Unicidade? Não tem diferença. São objetos de idolatria, é iniquidade. Na hora que esses homens abrirem a boca, o reino deles cai. E ele está se endividando bastante, porque a ganância é tão grande que os deveres que ele tem para cumprir com dinheiro, ele não quer investir em algo maior, como eu já falei aqui. Então é isso, meus queridos, quero que vocês digam se é chacota ou não. Tá aí, ó. Veja esse vídeo. Está sendo feito chacota, porque ele merece. Porque eles dão esse espaço. Se Valdemiro, se Edir Macedo, se outras pessoas como Silas Malafaia, como Agenor Duque e outros, se não dessem motivo, ninguém zombava. Ninguém zombava. Mas esse povo dá motivo. Porque a adoração deles pelo dinheiro é muito grande, não há controle. E diga-se de passagem, está rebanhando e levando milhares de almas para o inferno. Se tiver um inferno, porque inferno na escritura é sepultura, mas se tiver, esses homens são os maiores ganhadores de alma para o inferno. Eu diria em primeiro lugar Valdemiro Santiago. Aliás, Valdemiro é segundo. Eu diria que em primeiro lugar seria o Edir Mocego e o segundo Valdemiro Sandiabo. Seria isso. Quem tiver raiva, quiser me xingar também, pode xingar, não tem importância, né? Eu estou falando o que eu acredito, né? Esses homens são demônios em forma de gente. E a fé do povo neles é muito maior do que muitos que acreditam no próprio Messias. É isso. Estamos juntos. Grande abraço. Vamos em frente. Estou chocada em Christopher. Jamais acreditei que o pastor Valdemiro Sandiabo pudesse estar envolvido em maracutaias com o primeiro comando da capital, como diz a Polícia Federal. Será-se, Cláudia? Estou decepcionada. Oh, o pastor ungido. Ai, o pastor santo como ele, que acumula fazendas e bens em todo o Brasil somente com a sua fé, provando que dá para ficar milionário orando, Cláudia. Pois bem, a Polícia Federal aponta, e o delator também, o Mário José de Oliveira, que não só o Nivaldo Alves, vulgo Gustavo Laranja Lima, está envolvido na lavagem de dinheiro do tráfico, do crime organizado, mas também o nosso desquerido pastor Valdemiro Sandiabo, que ano passado, exclusive, Cláudia, mandou um recadinho para mim, mandando as 7 pragas do Egito para minha vida. Parece que deu tudo contrário, né, pastor Valdemiro Sandiabo? O senhor desejou o mal para minha pessoa
tão bonitinho, só porque eu imito as línguas estranhas dos pastores, Cláudia. Canta lá, Baixúrias. Eita, Siri, canta lá na praia. Sorra bovinada. E aí o pastor ficou dodói comigo. Aí mandou esta mensagem aqui para mim. Algumas pessoas, mas entre elas uma mulher que fez chacota da obra, zombou da obra, e se referiu a mim assim, Valdemiro Sandiabo. Ai, meu Deus. Se referiu a mim assim. Trocou o Santiago, está dizendo que eu sou o diabo. Daqui a pouco eu vou chegar aí para mostrar para você Doeu, o poder de Deus. doeu, Onde você quer. Presta atenção. Ela disse, Valdemiro, e ela brincou com a palavra, blasfemou contra o Espírito Santo. E um outro moço, até um pouco famoso, disse, eu odeio ele. Nunca o vi pessoalmente. Também nunca tirei nada dele, nunca fiz nada contra ele. A razão pela qual ele me odeia não justifica absolutamente nada, ele não me conhece. Isso mostra como tem gente usada pelo espírito mal, pelo Satanás. Depois disso daí, Cláudia Cremosa, a dívida milionária do pastor só aumentou. Deve 480 milhões em dívidas. Muitas igrejinhas dele estão sendo leiloadas, né, por várias prefeituras, porque deve impostos para todo mundo. E também lá na Ilha Bela. O pastor queria saber se o senhor já pagou a sua dívida da sua mansão na Ilha Bela, pastor, porque é uma vergonha um pastor que ganha essa dinheirama toda, e segundo a Polícia Federal, né, agora também do crime organizado, como é que o senhor fica devendo tanto desse jeito assim? O senhor rogou praga em mim, caiu tudinho em cima de vossa excremência, hein? A filha lhe roubou 800 milhões de reais junto com o ex-genro dele. A outra filha largou do Felipe Yanes para ficar com o assessor dele. Assessor esse que já tinha passado pela outra filha dele. É tudo tradicional, família brasileira e cristã, né, Cláudia? E a gente que não presta, vai vendo aí. Agora, da mansão da Ilha Bela, o pastor deve 2.400.000 reais de IPTU. E a prefeitura havia solicitado a penhora desta mansão para pagar a dívida que o pastor deixou. Menina do céu, mas que coisa! Agora está sendo acusado aí, junto com o Nivaldo Alves, de estar lavando dinheiro para... Eu não acredito, Cláudia. Eu fiquei chocada em Christopher com essa notícia, mas... eu não acredito. Eu acho que o pastor é santificado, o pastor é um homem de já mesmo, né? Eu tô assim, passada a ferro. E você, Cláudia, você acredita que o pastor Valdemiro Sandiabo, que está sendo acusado pela Polícia Federal e pelo delator, o Mário José de Oliveira, tá? Foi ele quem entregou a cabeça de Nivaldo Alves, vulgo Gustavo Laranja Lima, e também do pastor Valdemiro Sandiabo. Claramente, né, eles vão negar todas as acusações, mas eu não sei, tô achando estranho, porque Nivaldo Alves tinha até prisão decretada ano passado, depois a justiça foi lá e engavetou tudo. Olha, colocou tudo para debaixo do tapete, não deve nada, a vida que segue, segue em frente, por causa de estar lavando dinheiro também do crime organizado na questão da jogatina ilegal no Brasil, né? O jogo do Tigrinho, do qual ele foi acusado de ser sócio da banca, inclusive, que ele negou também, mesmo recebendo 25% de todos os ganhos desta empresa, que foi investigada e deu em nada, porque a gente sabe para quem a justiça aqui existe, não é verdade? Agora, Cláudia, tô passada com o pastor Valdemiro Sandiabo, viu? Rogou tanta praga em mim que caiu em tu mesmo, hein, pastor? O senhor precisa fazer um cursinho coach, hein, para conseguir cuidar melhor das suas finanças, porque, olha, do jeito que tá, não vai sobrar nada para o senhor, hein? Na dica de nada.
tanto esforço pregando 4 horas, rogando praga na vida dos outros, para depois acabar com a mão na frente e tá atrás? Chama o Pablo Farsal, pastor, ele te ensina. Ai, vá bem.